sou Daniela Altera, estamos aqui para mais um AlteraCast e hoje nós vamos falar sobre inovação, inteligência e também trazer um podcast mais conectado, claro, sempre trazendo para a saúde e para a estética. E hoje eu vou falar com uma pessoa que vive, que respira e que transforma vendas todos os dias. Eu vou falar com o Matheus Castro. Muito obrigada por ter vindo, aceito o convite em participar com a gente. E o Matheus, ele é especialista em vendas, em gestão e automação pelo WhatsApp e em processos comerciais de inteligência artificial, é cofundador da Zarpon e CEO da 2M, com mais de 40 milhões gerados em resultados através de tecnologia, estratégias e processos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostaria, assim, antes da gente começar, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história. A gente já conversou um pouquinho antes, já falou que tem 10 anos aí, né, correndo. Conta um pouquinho pro pessoal como é que foi o início da sua carreira e até você chegar aqui. Legal. Vamos lá. Tem bastante história para isso. Primeiramente, é um prazer. Agradeço pelo convite, né? Quando o Breno me comunicou, enfim, que gostaria que eu viesse participar com você, eu falei, claro, vamos lá, vamos contar um pouco sobre os bastidores, né, que a gente vive hoje. Bacana. E acho que é muito disso. A minha trajetória, ela começou, de fato, como vendedor. Eu sou graduado em administração, graduado em gestão, tenho pós-graduação em marketing, gestão de pessoas, tenho um MBA em gestão de pessoas. E meu trabalho, a vida inteira, foi com vendas, foi com processo comercial. Eu comecei bem novo, meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz, e lá eu já trabalhava como processo comercial, e aí eu fui evoluindo, sempre tendo a oportunidade de ter contato com a venda. Quando eu terminei a graduação, eu comecei a trabalhar, né, com uma autoescola, à época, com centro de formação de condutores, e inicialmente fui contratado como estagiário, mas como eu já havia tido um contato com vendas anteriormente, a autoescola, à época, quando eu comecei, eu costumo falar que não se fazia venda, se tirava pedido, né? O cliente chegava para poder pedir um orçamento, a gente entregava para ele um papel rabiscado, né, com o valor da habilitação, e aquele é um orçamento. E aquilo me incomodava muito, porque eu acredito, uma frase que eu gosto muito de dizer é que a venda, ela começa com o primeiro não do cliente. Antes disso é só atendimento. E foi ali que aquilo me começou a incomodar, e eu pedi para ser transferido do setor administrativo para o setor comercial, e deu muito certo, né? Eu comecei a obter um resultado muito bacana com vendas. Nós pegamos aquilo e compilamos dentro de uma metodologia. Todo processo comercial ele precisa ser mapeável, replicável, né, para que ele se torne escalável. Foi isso que nós fizemos. Pegou aquilo que eu fazia muito bem, processo de atendimento, de quebra de objeção, de argumentação, processo comercial. Colocamos aquilo dentro de uma metodologia, dentro de um processo, e começamos a colocar outros vendedores para replicar aquilo que eu estava fazendo. Então, sem alterar preço, sem alterar produto, nós saímos de um faturamento de 80 mil para um faturamento de 200 mil naquela autoescola. Isso chamou muita atenção. No momento em que as autoescolas elas estavam passando por muita dificuldade, você simplesmente com processos comerciais aumentar seu faturamento é um objeto de desejo. E foi aí que eu comecei a implementar aquele mesmo processo em outras unidades daquela rede. E acabei galgando alguns cargos dentro daquela empresa à época, saí, comecei a atender outras autoescolas com consultoria e implementação de processo comercial. Descobri que a mesma dor que a autoescola tinha era uma dor também que negócios no ramo da educação tinha. Polos de educação à distância, escolas de cursos profissionalizantes. Eu comecei a ter esses outros clientes agora também como, né, ICP, como cliente ideal. Comecei a implantar processos comerciais para eles também. Acabei me tornando sócio de uma faculdade à distância, de um polo de educação à distância aqui em Governador Valadares. Fomos muito bem sucedidos. E isso começou a me posicionar, a me projetar como especialista em processos comerciais para a área da educação. A gente começou a ter muito resultado. Eu costumo dizer que o empresário que se preocupa em, de fato, implementar processos comerciais dentro do negócio dele, ele sai na frente de 90% dos negócios. Isso acontecia, né? As empresas elas contratavam o meu trabalho, o trabalho do meu time, nós implementávamos um processo comercial, treinávamos a equipe, colocávamos aquilo para girar, aquilo gerava um resultado para as empresas e esse resultado fazia com que nós tivéssemos um motor de indicação muito grande para outras empresas, né? Porque uma característica que o empresário tem, e eu valorizo muito, que é de fato, né, realmente auxiliar outros empresários ali. Então a gente tinha um motor de indicação muito grande. Veio a pandemia e aí a gente precisou remodular tudo que nós fazíamos até o momento, até porque a pandemia ela mexeu com todos os segmentos, né? Então nós precisamos reaprender e remodelar todos os processos que nós tínhamos ali. E aí o Matheus ele sai um pouco do especialista em processo comercial, começa a olhar para a tecnologia, porque no meio de uma pandemia, no meio de uma crise,
você começa a olhar para a tecnologia, porque você é forçado a pensar custo, você é forçado a pensar em cortar gasto, ao mesmo tempo que te exige aumento de eficiência. E quando você faz as perguntas de, poxa, como é que eu corto o custo, aumento o faturamento, tenho mais eficiência, sem poder colocar aqui o fator humano? A resposta que surge é, cara, eu preciso colocar tecnologia nesse processo. E foi ali que eu comecei a, de fato, estudar automações, a buscar automações. E aqui a gente não está falando ainda de inteligência artificial, nós estamos lá em 2021 ainda. E foi aí que nós começamos a implantar algumas automações dentro da empresa. E dentro dessas automações, pegar aqueles processos, colocar esses processos dentro da tecnologia. E isso, novamente, nos projetou bastante, nos fez nos tornar referência em automações, em processos comerciais, com tecnologia. E, enfim, explodiu. E agora, em 2024, nós fizemos a fusão da minha empresa com a empresa do Breno e nasce a Zarpon, que é uma plataforma de construção de agentes de inteligência artificial com CRM. Hoje nós temos mais de 1.800 empresas na nossa base de usuários, médicos, dentistas, esteticistas, clínicas odontológicas, advogados, que, de fato, utilizam a nossa tecnologia para construir os seus processos comerciais com a ajuda da inteligência artificial. Então, rapidamente, né, essa é a nossa trajetória e ao longo de 10 anos, 2015, 2025, nós tivemos a oportunidade de prestar mais de 600 consultorias, de gerar mais de 50 milhões de faturamento para os nossos clientes. Hoje nós atendemos mais de 1.800 clientes e a gente se orgulha muito de dizer que nós podemos, através do nosso trabalho, tornar o dia a dia do empresário um pouco mais dinâmico e eficiente. A gente gosta de dizer que o nosso maior objetivo é fazer com que o empresário ele tenha mais vendas, mais lucro, com menos esforço, que ele possa realmente focar no negócio dele. São 10 anos. Para muitos, longo prazo. Para outros, foi tão rápido. Né? Assim, depende do ponto de vista de quem está vivendo, tipo, você está de lado de fora. Exatamente. Né? A gente tem vindo de uma trajetória aí de podcasts que a gente está falando sobre empreendedorismo, a dificuldade que a gente tem hoje de empreender. A gente sabe que não é fácil começar e você trabalha com isso, né? Você trabalha auxiliando as pessoas a alavancar. Sim. E dentre todos esses que você já ajudou e ajuda, qual que você percebeu que foi a maior dor? Qual é a maior dor entre eles? Olha, parece meio, posso dizer, tendencioso eu falar isso, né? Porque nós estamos num podcast onde nós estamos falando de vendas. Claro. Mas a maior dor de todo empresário, no meu ponto de vista, é o comercial, é a venda. E se ele não enxerga isso, talvez ele ainda não se perguntou de fato qual que é o problema da empresa dele. Porque eu costumo dizer o seguinte, uma empresa que vende, ela não tem problema, ela tem no mínimo dificuldade. Porque se o seu negócio ele está vendendo e ele tem dinheiro em caixa, você tem ali, de fato, o combustível que você precisa para resolver aquele problema. Você tem dinheiro. Sim. E com dinheiro você contrata, com dinheiro você coloca tecnologia, com dinheiro você contrata consultoria, com dinheiro você, literalmente, movimenta a sua empresa. Agora, se você não tem dinheiro, se você não tem caixa, o que você vai fazer? Então, para mim, o maior problema de todo empresário, seja ele o iniciante, seja ele o grande, é a venda. É o processo comercial, né? É ele, de fato, ter um motor de prospecção de vendas, ele tem um motor de entrada, ele tem o processo comercial onde ele consegue atender, qualificar, quebrar a objeção, argumentar, vender e, principalmente, fazer um LTV. Né? E quando eu falo que o grande problema é a venda, tem muitos empresários que talvez vão estar nos assistindo e falar assim, cara, eu não tenho dificuldade de vender, a minha conversão é excelente. Só que todo mês ele está em busca do próximo cliente, do próximo lead. E o empresário que ele sempre está em busca do próximo cliente, do próximo lead, ele fica refém do aumento do custo de tráfego, ele fica refém da concorrência, ele fica refém de novas legislações, porque ele está sempre preocupado com o próximo lead, com o próximo cliente. Então ele tem sim um problema de venda, porque se ele não tivesse, ele teria um motor de prospecção de cliente a ponto que aquele cliente que comprou dele uma vez sempre vai comprar dele outras vezes, se torna recorrente de certa forma. Então, isso, de certa maneira, é também venda. Você vender para o mesmo cliente diversas vezes, você ter um LTV, você conseguir reduzir o seu custo de aquisição de cliente. Então, hoje, para mim, o maior problema das empresas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é venda. Né? Tanto é que, se você pegar as empresas que mais têm valor na bolsa, as empresas melhor avaliadas, você vai ver que são empresas que têm um excelente motor de aquisição de novos clientes. A OpenAI ela só vale bilhões de dólares porque ela tem bilhões de usuários. O Lovable se tornou um unicórnio porque em um curto espaço de tempo
angariou uma grande quantidade de novos usuários. Então você vê que uma empresa vale a quantidade de novos ativos, de novos clientes, a capacidade de atração de novos clientes que ela tem. Se uma empresa ela não tem capacidade de atração de novos clientes, ela não tem um canal de aquisição de clientes muito efetivo, pode ter a melhor tecnologia, ela pode ter o melhor processo, ela não vale nada. Então, são duas situações diferentes, né? A fidelização do cliente e a atração de novos clientes. Por que eu não estou conseguindo atingir os dois nichos? Eu acho que tudo é uma coisa só. Eu não vejo a captação de novos clientes e a fidelização do cliente como coisas separadas. Porque, para mim, o cliente ele só se torna seu cliente de verdade quando, de fato, ele compra de você de novo. Porque, veja, o marketing ele é o ato de você, literalmente, promover o seu produto a ponto de convencer com argumentos estratégicos e persuadir o seu cliente a comprar, te dar o primeiro sim. Excelente. E conseguir o primeiro sim do cliente não é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque, de fato, se você hoje tem um bom marketing, um bom storytelling, esse cliente vai comprar de você. Agora, uma vez que você entregou o seu produto para o cliente, aí sim, exige que você cumpra com aquilo que você prometeu para ele. E esse cumprir com aquilo que você prometeu, eu vejo como parte integrante da venda. Porque é isso que vai garantir que aquele cliente compre de novo e, mais do que isso, é isso que vai garantir que aquele cliente te traga outros clientes de uma maneira geral. Então, são partes diferentes, mas de um mesmo processo. Para mim, a venda ela só termina, né, literalmente quando eu fidelizei aquele cliente a ponto de eu ter absoluta certeza que ele vai me comprar e que ele vai me indicar posteriormente. Eu gosto de dizer até, falo isso sempre com os meus colaboradores, né, que eu assemelho o processo comercial muito como um casamento, sabe? Por exemplo, eu tenho a fase ali da conquista, tem a fase da atração, tem a fase ali do namoro, tem a fase do casamento. Mas se você parar para analisar, a maioria dos casamentos acabam porque os casais eles perdem aquela necessidade de tentar se vender um para o outro todos os dias. Então eu falo para os meus vendedores, para o meu time de suporte o seguinte, assim, olha, o meu time de vendas ele tem que ser bom vendedor. O meu time de suporte, de entrega do produto, ele tem que ser um vendedor melhor ainda. Porque o meu time de venda ele tem que vender para o meu cliente uma vez. O meu time de suporte tem que vender para ele todo dia. Todo dia, o meu time de suporte tem que mostrar para aquele cliente assim, você fez a melhor escolha em me escolher. E isso é venda, né? Isso é vender, de fato, né? Estava comentando com o Jeff Ter um pouco antes aqui do nosso bate-papo, que hoje eu atendi um cliente que ele é nosso cliente há 3 meses. E hoje ele teve um problema com a nossa plataforma e eu precisei vender para ele a ideia de que eu continuo sendo a melhor opção para ele, mesmo ele tendo tido um problema comigo. Então, processo comercial, a venda, fidelização, o pós-venda, ele é todo partes de um processo que se chama venda. É por isso que eu digo que o maior problema dos empresários hoje é a venda. E o empresário, ele tem a utopia do empreendedor. Nós estávamos conversando sobre isso agora há pouco. O que é a utopia do empreendedor? Eu preciso ter o produto perfeito, o meu ambiente ele tem que ser um ambiente perfeito, eu tenho que ter o melhor equipamento, eu tenho que ter... Enfim, tudo isso, acredite, é secundário. Porque o seu cliente ele só vai ter acesso ao seu procedimento, ao seu produto, o seu cliente só vai ter acesso a você, o seu cliente ele só vai experienciar aquilo que você tem para vender para ele depois que ele se torna seu cliente. Antes disso, é falácia. Então, eu falo o seguinte, Matheus, entre eu ter um excelente produto e eu ter um excelente processo comercial, o que é que eu invisto primeiro? Tenho um excelente processo comercial. Com o faturamento que você vai ter desse excelente processo comercial, sim, invista em ter um excelente produto. Ora, é muito disso. E já ia te perguntar isso, a gente fala tanto de automação, você repetiu tanto sobre automação, e o que para quem está começando, fala assim, eu escuto muito isso, mas como que eu vou colocar isso em prática, né? A primeira dica já saiu aí, vai primeiro se mostrar, não é trazer seu produto, sim. Traz a sua imagem, né? E para trazer essa imagem, para atrair o público que ele realmente quer, esse profissional, ele vai ter que vender a sua marca ou se vender, que às vezes é igual você disse, você trabalha com profissionais médicos, né, biomédicos, da área da estética e tudo, e às vezes o profissional está precisando se vender e não tanto o próprio produto. Eu acho que é uma dicotomia na cabeça do profissional. Eu vou vender primeiro, por exemplo, no meu caso, a harmonização facial, ou eu vou vender a Daniele e depois a harmonização facial que a Daniele faz. E são coisas que normalmente caminham juntas. E o profissional, ele demora um pouco a entender isso, que é aquilo que a gente falou. Empreender, você demora tanto a perceber, né, onde que você vai atingir, o que você quer atingir, que público que você quer atingir. Mas aí dentro disso, qual que é a sua...
qual que é a estratégia que você acha que a pessoa tem que, assim, para quem nunca fez nada, começar? O básico. Olha, a gente primeiro precisa entender que, independente do produto e do serviço que nós vendemos, tem uma coisa em comum em todo produto, em todo serviço, em todos os segmentos. Isso chama pessoas. Né? E o fato é que no ensino médio, a gente aprende que delta é igual a b ao quadrado menos 2a sobre, enfim, a fórmula de Bhaskara. A gente aprende coisas que sim são válidas para determinados períodos da nossa vida. Mas existe uma coisa muito importante e que nós não aprendemos e é algo que vai nos acompanhar da infância até a velhice, que é lidar com pessoas, que é aprender a gerenciar pessoas, seus sentimentos, seus comportamentos, seus desejos. E eu digo o seguinte, nós precisamos entender que vender não é algo complexo. Eu só preciso ter a capacidade de me olhar no espelho genuinamente e me fazer a seguinte pergunta, pessoas, elas compram de pessoas, elas compram de empresas? Pessoas, elas compram de pessoas. Pessoas, elas não compram de empresas. Eu não acordo, por exemplo, num determinado dia pensando assim, nossa, que vontade de abrir o Instagram da WePink. Então, agora, exemplo, né? Uma mulher acorda todos os dias, talvez, e ela vai ver os stories da Virgínia Fonseca, de certa maneira. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que por trás de uma marca existe um ser humano. E principalmente hoje, nas redes sociais, enfim, com as informações que nós somos bombardeados todos os dias, nós precisamos entender todos os dias, pessoas elas compram de pessoas. Tanto é que está existindo uma tendência que é a humanização das marcas. Você vê grandes marcas dando uma cara para essas marcas, colocando um rosto nessas marcas de uma maneira geral. Então a gente precisa entender o seguinte, investir no branding do seu negócio é extremamente importante. Mas se você é uma pessoa que está começando, eu sempre falo, se você pegar, por exemplo, as Big Techs, OpenAI, Lovable, Google Gemini, hoje a gente conhece os CEOs que estão por trás delas, sim, mas antes de conhecer esses CEOs, a gente conhecia a empresa, porque são empresas que foram feitas para serem vendidas. E se você está construindo um negócio para ser vendido, a pergunta que você tem que fazer é, eu não quero atrelar tanto a minha imagem a esse negócio, então eu vou investir no branding do negócio. Agora, para o público que nós estamos conversando aqui, que são pequenos, médios empresários, a grande realidade é que esses empresários precisam entender que as pessoas, elas não vão comprar a sua placa, elas não vão comprar a sua melhor cadeira, elas não vão comprar a sua melhor maca, elas vão comprar você. Então, tudo que você precisa fazer, num primeiro momento, é investir na sua imagem pessoal no seguinte sentido, não em colocar um relógio no pulso, uma bolsa da Gucci, nada disso. É investir em ter uma melhor oratória, é investir em ter uma melhor comunicação, é investir em conseguir transmitir valor para as pessoas através de você. Porque, veja, a senhorita é esteticista. Então, eu só vou comprar qualquer tipo de procedimento com você se eu sentir segurança na sua pessoa. Se eu abrir as suas redes sociais e eu ver que através do seu trabalho, da sua comunicação, do seu storytelling, através dos resultados que você trouxe, eu senti que você vai conseguir me gerar esses resultados. Porque todo o resto é secundário. Todo o resto eu só vou conseguir atestar depois que eu passar por aquilo. Mas até lá, até eu decidir deitar numa maca e falar assim, confio em você para poder fazer esse procedimento, eu tenho que confiar em você. E a maioria dos profissionais, eles não entendem isso. E aí eles abrem as redes sociais e eles são mais parecidos com um professor universitário do que com um profissional. Eles querem me explicar como é que funciona o procedimento, eles querem me explicar o composto de um ácido hialurônico, ele quer me explicar, como diz o outro, né, por que a roda gira. E acredite, o cliente não quer saber disso. Hoje, a moeda de troca das redes sociais, a moeda de troca do mundo não é mais o dinheiro. A moeda de troca do mundo é a atenção. E quem tem a atenção do cliente tem o dinheiro dele. Então, eu tenho segundos para disputar a atenção desse cliente. E nesses segundos, eu tenho que fazer com que ele confie em mim. Então, a primeira coisa que o empresário que está começando precisa é, de fato, se perguntar todos os dias como eu melhoro o meu posicionamento, como eu melhoro a minha imagem, como eu melhoro a minha argumentação, como que eu me comunico melhor e como que eu posso transmitir valor para os meus clientes. Como que eu posso transmitir um posicionamento que gere valor a ponto desse cliente confiar em mim. E aí o resto, na hora que esse cliente vir aqui, aí sim, você mostra para ele o bom profissional que você é, entrega um excelente resultado, pega esse excelente resultado, utiliza como case para ir te potencializando. E assim as coisas elas vão de fato caminhando, vão gerando. É o que a gente estava falando há pouco, que realmente acho que a gente se forma, né, na faculdade já pensando assim, quanto mais curso eu fizer, mais conhecimento eu vou trazer, e aí eu quero gerenciar isso para a internet, eu quero levar toda essa informação que eu tenho para a internet. Exato. Mas a internet hoje está muito objetiva.
Então, até quando a gente vai passando os vídeos ali, quanto mais rápido você me vender o seu produto, eu vou entrar na sua. Se também você demorar demais, aí eu já não vou querer mais assistir, não vou ficar te acompanhando, não quero mais te seguir, às vezes. A gente deixa de seguir muitas pessoas por isso também, a gente percebe. E hoje, assim, dentro da área da estética, né, trazendo um pouquinho de novo para a área, o que você percebe, assim, que são 3 formas, assim, que você poderia trazer hoje para ajudar um profissional, seja da área da estética, ou seja de outra área de atuação, você falou que trabalha também com advogados, médicos e tudo. 3 dicas para eles aí, para eles conseguirem iniciar e dar uma alavancada em vendas, ou em publicações, ou em forma de atração, que você vê que são falhas que a gente tem hoje. Legal. Vamos lá, o que acontece? Vendas é um processo. E o primeiro processo das vendas é você entender o seguinte: vende mais quem tem mais levantadas de mão, certo? O que são levantadas de mão? Veja, vende mais quem tem mais pessoas interessadas em comprar o seu produto. Então, a gente tem que entender vendas como um funil. Então, o primeiro processo desse funil é a atração. A primeira coisa que eu preciso é atrair pessoas para me ouvir falar sobre o meu produto. Ou seja, eu tenho que ter levantadas de mão. Eu tenho que ter pessoas dizendo para mim: quero ouvir o que você tem a me dizer. Então, a primeira etapa é a qualificação, é a captação, a atração. Nesse aspecto, um profissional da área da saúde, um médico, um advogado, um profissional liberal, ele tem que se perguntar, a primeira pergunta que ele tem que se fazer: qual é o cliente que eu quero atingir? Porque, veja, o generalista não vende. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas querem ter a sensação que elas estão comprando o melhor pagando menos. Elas querem ter uma sensação de valor agregado maior. Ou seja, nós queremos ser atendidos por especialistas. Então, nesse aspecto, eu preciso descobrir o seguinte: quem é o meu público? Quem é meu público? Onde esse meu público está? Como esse público ele se comporta? Qual é o interesse desse público? Para quê? Para eu fazer uma comunicação específica para a dor daquele público. Porque uma vez que eu faço uma comunicação específica para aquele público, eu vou trazer para mim levantadas de mão qualificada. E o algoritmo das redes sociais, se eu faço um conteúdo direcionado, ele vai potencializar o meu conteúdo para as pessoas que realmente podem me ouvir e realmente têm interesse naquilo que eu estou falando. Então, vamos dizer, por exemplo, vamos trazer o caso aqui de um esteticista. O público dela, majoritariamente, são mulheres que têm interesse em melhorar sua aparência de alguma forma. Sim. Então, a minha comunicação tem que ser uma comunicação que atraia esse público para mim. Eu tenho que me perguntar: beleza, já sei quem é o meu público, já sei onde ele está, já sei qual é a idade dele, já sei como que ele se comporta, já sei quais são as influencers que ele segue, e já sei qual o tipo de conteúdo que ele gosta de consumir. E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a produzir conteúdos que geram o interesse dele. Eu vou começar a ter uma comunicação que o atraia, que o magnetize para mim, de certa maneira. Então, eu produzo esse conteúdo estratégico, ou seja, eu crio uma máquina de atração. E essa máquina de atração você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer isso através de tráfego pago, que é você pagar realmente para as plataformas potencializarem o seu conteúdo, atrair as pessoas certas. Você pode fazer isso através do conteúdo orgânico, que no meu ponto de vista, para o profissional que está começando, é a melhor oportunidade. Que é você produzir um conteúdo de valor para que as pessoas possam parar para te ouvir e te dar aquilo que você mais quer. Atenção. Ok, a partir do momento agora que eu tenho atração, que essas pessoas elas já estão me dando atenção, que essas pessoas já estão prestando atenção em mim, agora eu tenho que fazer com que essas pessoas elas me deem uma levantada de mão. O que é isso? A gente precisa entender que conteúdo que vende não é o conteúdo que atrai. A primeira preocupação que um profissional tem que ter não é ir para as redes sociais falando 50% de desconto nesse procedimento. Não. É ir para as redes sociais com o objetivo de quê? Com o objetivo de atrair as pessoas para começarem a prestar atenção nele. E nesse aspecto entra um conteúdo de valor, que vai realmente transformar a vida daquela pessoa através daquilo que você está dizendo. Uma vez que essa pessoa chegou para você, aí sim, aí agora você vai dar para ela um segundo tipo de conteúdo, que é um conteúdo que gera necessidade, que é um conteúdo que mostra para ela que ela tem um problema que você resolve. Porque venda, ela segue 5 etapas: necessidade, desejo, urgência, financeiramente capaz e confiança. A primeira coisa que eu preciso fazer é, e isso é um erro muito comum de muitos empresários, eles chegam para mim e falam assim: Matheus, o meu produto resolve o mundo.
Eu falei assim, ok, eu pergunto, o mundo sabe que precisa do seu produto? É o mais difícil. O mundo sabe que precisa da sua solução? Então, a primeira coisa que eu vendo é necessidade. Eu tenho que vender para a pessoa que ela tem um problema, tenho que mostrar para ela que ela tem um problema. Ela enxergou que ela tem esse problema, agora eu preciso fazer ela querer a solução. E querer a solução parte do desejo, de mostrar para ela, olha, quais são os benefícios que você vai ter por ter esse produto aqui que eu estou vendendo. Terceiro ponto veja, eu sei que eu preciso ir para academia, eu tenho necessidade. Agora, eu quero? Não quero não, então eu tenho que ter o desejo. Terceira coisa que eu tenho que ter é a urgência. Eu preciso, eu quero, mas eu vou deixar para o ano que vem. Não vou fazer agora. Então eu tenho que gerar urgência, mostrar para essa pessoa que por mais que ela pense que não, sim, ela é financeiramente capaz, fazer com que ela confie em mim. Então, essa pessoa, eu atraí, eu gerei um conteúdo de valor, eu tenho a levantada de mão. Eu tenho essa pessoa me dizendo, ok, quero escutar uma proposta sua, quero um orçamento. E aí agora eu preciso ter um processo comercial. Processo comercial que atenda, processo comercial que qualifique, processo comercial que gere valor, que quebre objeção, porque se o cliente não te deu objeção, das duas a uma, ou ele vai comprar ou ele não vai comprar. E se ele te deu objeção, se ele te deu um não e você não fez nada depois disso, você não é um vendedor, você é um tirador de pedido. Então eu tenho que ter um processo de quebra de objeção e, a partir do momento que eu vendi, eu tenho que ter um processo de pós-venda e de fidelização. Então, as 3 dicas que eu dou para qualquer profissional, primeiro, aprenda a atrair. Segundo, aprenda a qualificar e vender. Terceiro, aprenda a fidelizar e colocar esse cliente numa esteira de produtos recorrentes, de certa forma. E hoje, a grande verdade é que tem muitas pessoas que estão nos assistindo e falam assim, Matheus, eu não tenho a capacidade de fazer um vídeo, eu não tenho a capacidade de gerar um conteúdo, eu sou tímido. A grande realidade é que as redes sociais, elas estão aí. As inteligências artificiais, elas estão aí. Você abre o ChatGPT, o Google Gemini, faz um roteiro, pega seu telefone, seta aquele texto ali no teleprompter e grava. Eu mesmo tenho um hábito, mesmo fazendo isso há muito tempo, eu tenho um hábito para mim mesmo, para eu poder fugir do meu perfeccionismo. Eu não vejo os meus próprios vídeos. Não vejo. Por exemplo, esse podcast, provavelmente eu não vou ver ele. Assisto todos. É muito provável. Eu não vejo meus próprios vídeos e eu tenho uma cultura. A cultura do quê? Eu não regravo. Eu gravo um vídeo do jeito que ele saiu, eu posto. Eu não regravo. Não regravo os meus vídeos, não vejo os meus vídeos, eu simplesmente produzo e posto. Até porque, sendo muito sincero, eu mesmo não consumo conteúdo de redes sociais. Por quê? Porque eu sei o porquê que aqueles conteúdos são feitos. Quando eu pego um conteúdo extremamente editado, com edição dinâmica, com corte para lá, com corte para cá, eu já não vejo. Por quê? Porque eu sei que aquele conteúdo ali é um conteúdo raso. Eu sei que ele é um conteúdo editado. Eu sei que ele é um conteúdo de teleprompter. Então, eu procuro consumir conteúdos em que as pessoas são mais naturais possíveis. É o famoso conteúdo lo-fi que eles estão fazendo agora. Que são conteúdos que eu sei que são conteúdos genuínos. Que a pessoa não utilizou o ChatGPT para produzir aquilo. Então, e hoje, as pessoas estão com um nível de consciência cada vez maior. Então, é por isso que hoje eu pego meu conteúdo, gravo, posto. Por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas... Sabendo eu que pessoas compram de pessoas, eu quero que as pessoas me conheçam da forma com que eu sou, minhas vulnerabilidades, e que se ela vê valor no que eu estou falando, é porque ela se conectou comigo. E se essa pessoa que se conectou comigo de forma natural, quando ela chega e me dá uma levantada de mão, eu vendo para ela com muito mais facilidade. Isso é verdade. Então, e hoje a gente vê muito isso em todas as mídias sociais. Você pode colocar um vídeo completamente trabalhado, ele tem pouquíssimas visualizações e menos curtidas ainda. Quando você coloca um vídeo super natural, que não ficou nada no seu agrado, ele super estoura. Porque tá todo mundo querendo ver aquilo que você vive, aquilo que você faz. E é muito difícil hoje a gente também ver profissionais liberando mais o natural, porque você quer sempre o perfeito. Você quer sempre entregar o melhor. É aquilo que eu te falei, eu acho que eu sou tão perfeccionista que eu vejo meus vídeos de novo. Eu vejo que, assim, aquela coisa assim, posta primeiro, depois eu vejo. Porque se eu assistir, eu não vou postar. Então deixa eu postar, mas depois eu vou assistir pra eu ver, aquilo ali podia ter feito assim, podia ter mudado e tudo. Acho que tem ainda o resquício do perfeccionismo, que você falou. Tem que deixar o perfeccionismo de lado. Eu acho que o empreendedorismo e o perfeccionismo são duas coisas antagônicas, né? De certa forma, eu acredito que uma coisa que o empreendedor ele não deve ter é o perfeccionismo. Até porque se você esperar o seu produto estar pronto para você colocá-lo no mercado para vender, seu produto já está ultrapassado, né? Então, eu gosto sempre de pensar o seguinte, cara, vamos criar o problema primeiro e resolver depois? Beleza, eu postei um vídeo ruim na internet, deixa eu ver os comentários. Qual foi os comentários? Só porque eu falei demais?
Veja, eu gosto de falar que o homem que tem uma esposa, ele tem o melhor consultor da vida. Né? E eu sou muito grato à minha esposa por isso. Porque, por exemplo, todo vídeo que eu posto, a minha esposa vê todos. Né? Ela vê e ela já me corrige na hora. Olha, você estava gesticulando muito as mãos. Olha, você falou muito rápido. Olha, vai mais devagar. Então, eu acho que o melhor feedback que você pode ter não é o seu. É o feedback de quem está assistindo, dos seus telespectadores, Sim. das pessoas que estão ali consumindo aquele conteúdo. E as pessoas falam, né? Se elas sentirem que o seu conteúdo gerou valor para elas, elas vão querer que você cada vez mais gere conteúdos com mais valor. Então, assim, perfeccionismo ele não combina com venda, ele não combina com empresa e muito menos com empreendedor. Por mais que a gente veja também que hoje tem muitas pessoas comentando por maldade, mas tem muita gente trazendo coisas positivas, né? A gente fala da crítica construtiva que não existe, né? É a crítica mesmo, mas eu acho que a crítica ela é bem-vinda às vezes, porque aí você fala assim, não, faz assim que vai ficar melhor, e depois você vê que ficou melhor, acho que atrai um público maior também. E falando em público, eu acho que a dificuldade também que eu vejo das pessoas que eu tenho convívio, dos empreendedores e até mesmo dos empresários, quando se fala de qual é o seu público. Todas as vezes que você procura um profissional, seja para qual for o ramo dentro da sua empresa, ele vai falar assim, mas qual o público você quer atrair? Porque você disse, não pode ser generalista. E como descobrir o seu público? Eu percebo que existem muitas pessoas que têm essa dificuldade, principalmente por, às vezes, ser um profissional generalista. O médico é generalista, o biomédico, às vezes o farmacêutico, o esteta, ele é generalista. Mas e aí, como escolher o meu perfil de clientes? Isso é uma pergunta, assim, como diz, uma pergunta de $1 milhão, né, de certa forma. Eu acredito muito, né, uma cultura que nós temos na nossa empresa é a cultura dos fatos e dados. Tudo aquilo que não é fato, tudo aquilo que não é dado, a gente costuma falar que é vozes da nossa cabeça. E as vozes da nossa cabeça, muitas das vezes, elas nos enganam. E eu acredito que o empreendedor, ele não tem que ter o compromisso com o erro. Ele não pode ter um compromisso com o erro, sabe? Eu poderia passar aqui várias fórmulas mágicas, te falar para você fazer um PDCA, uma matriz SWOT, para você entender qual que é o público. Mas eu vou te falar o seguinte, a realidade é que você precisa testar. Você precisa testar para que, com base nesses testes, você descubra qual que é o público que tem mais fit com o seu produto, que vai te entregar maior margem de lucro, que vai te entregar um maior faturamento. Nesse aspecto, obviamente que você não vai sair atirando para todos os lugares. Você se faz algumas perguntas e essas respostas vão te levar às pessoas que você quer para dentro do seu negócio. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, um biomédico, um esteticista, de certa maneira. A primeira coisa que ele vai olhar para os procedimentos dele. Ele vai olhar para aqueles procedimentos que ele é especialista para fazer. Ele vai se fazer uma pergunta. Olha, quais são as pessoas que precisam dos meus procedimentos? Então, ele vai encontrar um público macro. Dentro dessas pessoas aí ele vai encontrar uma faixa de idade, ele vai encontrar um público e ele vai encontrar um problema. Dentro desse aspecto, nós sabemos hoje que tem profissionais que eles cobram R$1.000 por um procedimento e tem profissionais que cobram R$5.000 pelo mesmo procedimento. Porém, o profissional que cobra 1.000 e o profissional que cobra 5.000, esse profissional que cobra 5.000, ele tem um storytelling, ele tem uma formação, ele tem um método diferente de aplicação e por aí vai. E aí eu tenho que me perguntar, qual que é o meu diferencial competitivo? Eu tenho que me perguntar qual que é o público que eu quero atrair. Eu quero atrair um público de alta renda, eu quero atrair um público intermediário, de certa maneira. Então, quando a gente vai se fazendo essas perguntas, com qual posicionamento eu quero ter, eu encontro o meu público. Então, se eu quero atrair um público de alta renda, um público que vai me pagar um procedimento de R$5.000, eu tenho que fazer, muitas das vezes, esse público que vai me pagar um procedimento de R$5.000 é um advogado. Se eu sou um biomédico, uma biomédica esteticista, é uma advogada, é uma empresária, é uma concursada, muitas das vezes. Matheus, você está dizendo que uma pessoa que trabalha que é um auxiliar administrativo, uma pessoa que é uma telefonista, você está dizendo que ela não pode pagar por esse procedimento? Pode. Muitas pessoas elas vão juntar ali o seu dinheiro e vão sim pagar. Mas eu estou dizendo que talvez seja mais difícil. Esse público talvez, ele vai comprar de você, mas ele demora mais tempo. Ele vai entrar em contato com você agora em janeiro e ele só vai fechar com você lá em dezembro, porque ele precisa juntar esse dinheiro, de certa forma. E talvez o seu negócio ele não tenha esse tempo para poder esperar essa pessoa. Né? Então, enquanto muitas das vezes o seu público de fato tem dinheiro para te pagar agora, o seu conteúdo não está chegando nele porque você não está se comunicando para ele. Então vai muito disso, né? De certa forma, de perguntar, cara, com quem que eu quero me comunicar, onde esse público está, quem é essa pessoa, né? Porque quando eu descubro isso, eu vou me comunicar com essa pessoa de forma muito objetiva. Então, por exemplo, eu, Matheus, quando eu quero me comunicar com o meu público,
Eu sei qual é o meu público. Eu vou chegar num anúncio, eu vou dizer para ele assim, você que é médico, que tem 2 secretárias, que fatura 50 mil reais por mês e que tem um problema de atendimento aí no seu consultório, aí eu vou desenvolver. Ou seja, a pessoa vai ouvir isso e vai falar assim, nossa, é para mim, sou eu essa pessoa, sabe? Então essa pessoa ela vai se conectar comigo num nível muito próximo. Imediatamente. Vai entrar aqui a ponto de que aquela pessoa que não é aquele público, ela já vai, opa, não é para mim ainda. E se for, quando ela chegar nesse patamar, ela já vai saber que eu a atendo, sabe? Então é muito disso. As pessoas, elas, na verdade, elas têm medo de deixar o generalismo, porque elas ainda confundem quantidade com qualidade. As pessoas ainda elas confundem número de curtidas, número de comentários, número de seguidores com faturamento. Elas confundem quantidade de pessoas chamando no WhatsApp versus a agenda cheia, a agenda lotada. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é o medo de perder, né? Talvez, esse nicho, que seria pouco, mas deixando de ganhar o outro que tá ali. Exatamente. Eu conheço hoje uma dezena de profissionais da saúde que sequer tem perfil aberto nas redes sociais, mas se você mandar mensagem deles agora, eles só têm agenda para te atender daqui a 7 meses. Porque o oceano azul de prospecção de clientes deles não está nas redes sociais. Então, a realidade é que não existe fórmula mágica. Venderam para a gente hoje uma bolha, a gente tem que estourar ela. Venderam para a gente hoje quem não está nas redes sociais, quem não se comunica, Enfim, não é assim. É eu me fazer perguntas e, de fato, ter estômago para lidar com as respostas. Porque muitas das vezes a resposta vai ser aquilo que a gente quer. E tem que ter um alinhamento, tem que ser congruente entre aquilo que eu quero e o que eu preciso fazer. Né? Porque muitas vezes aquilo que eu quero não está muito alinhado com o que eu preciso fazer. Aí você não vai chegar a lugar nenhum, você vai continuar contando uma mentira. E a pior mentira que o empresário conta é aquela que ele conta para ele mesmo. Né? É a utopia do empreendedor. Eu converso com o empresário todos os dias, o dia todo. A minha vida é conversar com o empresário. Todos os dias, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Sim. E tem empresários que eles querem, a verdade é que eles querem que a gente concorde com a utopia deles, né? De certa maneira. Que a gente concorde com aquilo que eles acham que é o certo quando não é. E muitas das vezes, né, quando eu me deparo com esse tipo de empresário, eu me faço uma pergunta para ele. Olha, você quer a minha concordância ou você quer o meu trabalho? Porque se você quiser a minha concordância, a gente aperta as mãos e eu volto para o meu escritório. Agora, se você quiser o meu trabalho vai te dizer que você está completamente errado. Você está disposto a ouvir? Porque, veja, muitos empresários eles sofrem com um negócio chamado ego insuflado. O que é o ego insuflado? É a necessidade do eu. E o eu, meu amigo, ele não é a característica do empreendedor. Só vai trazer justificativa para o seu erro. Exato. Eu acredito que aquela passagem bíblica que fala que a humildade precede a honra, para a vida do empreendedor, ela tem que ser um provérbio diariamente a ser praticado na empresa dele. É mais ou menos por aí. É bem isso. E o Matheus, dentro das suas empresas hoje, antes da gente começar, eu estava ouvindo você falar que hoje a sua vida é o WhatsApp. Não vivo sem WhatsApp, eu não trabalho sem WhatsApp e minha vida do trabalho é o WhatsApp. É o WhatsApp. Né? E você trabalha também com a questão da IA. Exatamente. Isso. E aí traz um pouquinho para quem está ouvindo o que as empresas de Matheus veio trazer, quais os problemas ela veio resolver. Hoje eu falo que o maior gargalo, né, casando com aquilo que nós já conversamos desde o início, o maior problema das empresas hoje é vendas. Né? E vendas é feito de várias etapas. E muitas empresas elas não têm problema com a atração, geram dezenas e dezenas e dezenas de leads todos os dias. Só que essas empresas elas não têm processo comercial, essas empresas elas não têm processo de atendimento. E hoje o cliente está cada vez mais imediatista. Ele te manda uma mensagem agora e ele quer uma resposta agora, de certa maneira. Então eu tenho de um lado demanda, eu tenho cliente querendo ser atendido, eu tenho concorrente, do outro lado eu tenho falta de mão de obra, do outro lado eu tenho limitação de horário de atendimento, de outro lado eu tenho pessoas que não sabem vender, mas que também não estão dispostas a aprender. E aí que entra o Matheus nessa história, é aí que entra a Zarpon nessa história. Hoje, a nossa empresa ela é especialista em construção de processos comerciais para negócios, de diversos segmentos. E dentro desses processos comerciais, nós colocamos inteligência artificial generativa, nós colocamos automações inteligentes. Para quê? Para que você consiga construir ou clonar os seus melhores colaboradores utilizando inteligência artificial. Para que você consiga atender o seu cliente no momento que ele te mande uma mensagem. Para que você consiga fazer um follow-up, para que você consiga quebrar a objeção. E para que você coloque o ser humano para fazer aquilo que só o ser humano pode fazer. Enquanto, de fato, você pode ter, por exemplo, no caso de um médico, nós temos hoje agentes de inteligência artificial que fazem do atendimento à confirmação
100% automático. Ah, Matheus, então ele vai mandar a secretária dele embora? Claro que não. A secretária dele vai estar lá na recepção para poder fazer um excelente over-delivery, para gerar uma experiência, para fazer a fidelização daquele cliente, enquanto o atendimento está sendo feito. Seja de manhã, de tarde, de madrugada, sábado ou domingo, ele tem ali automações inteligentes, agentes de inteligência artificial fazendo aquele trabalho. Então, é isso que nós fazemos hoje. Nós damos para o empresário mais venda, mais lucro com menos esforço. Automações inteligentes para que ele possa focar no 80-20 da operação dele, que é literalmente, na hora que aquele cliente escolher se tornar cliente dele, ele fazer um excelente trabalho para que aquele cliente volte. Pensando nos comentários das redes sociais, pensando no WhatsApp que não está sendo respondido. Enquanto, na verdade, aquele cliente que está ali já te pagou, confiou em você e precisa da sua atenção. E muitas das vezes aquele cliente não volta porque justamente ele não sentiu que você deu para ele tudo que você poderia dar. Eu gosto muito de falar com os nossos colaboradores que nós temos algumas consultorias que, por exemplo, o cliente paga por 1 hora do nosso tempo, por 1 hora da nossa consultoria, né? E tempo hoje é a coisa mais cara que nós temos para vender. E quando o cliente paga 1 hora da nossa consultoria, eu falo para o meu colaborador, para o meu especialista, aquela 1 hora não é sua mais, é do cliente. E aí, naquela 1 hora, o nosso telefone está no modo avião, naquela 1 hora ali, o mundo pode estar acabando desse lado. O meu foco é entender o meu cliente e da melhor maneira como que eu posso ajudar. E como que você enxerga assim, o futuro da IA, né, na aplicabilidade empresarial, e o que você acha que até dentro aí do funil de vendas, o que está faltando para o empresário, para o profissional hoje que deseja alavancar? Olha, a inteligência artificial, ela veio como o impulsionador. Eu ainda acho muito supervalorizado o potencial da inteligência artificial, mas as empresas que não se atentarem a isso, sem dúvida nenhuma, elas vão ficar para trás. Então, a inteligência artificial ela veio para te ajudar a resolver gargalos dentro da sua empresa, né? De certa maneira. Ela não veio de maneira nenhuma, como muitos falam, para substituir times inteiros. Eu gosto de falar que a inteligência artificial ela veio para dar superpoderes para os nossos colaboradores, seja para capacitá-los, seja para automatizar processos repetitivos. Por exemplo, na Zarpon, hoje, nós utilizamos a inteligência artificial para poder automatizar o processo de atendimento de forma humanizada, dando tempo para a secretária focar em gerar experiência para o nosso cliente. Recentemente, eu conheci uma plataforma aqui de Governador Valadares, inclusive, que é a Campli AI, que ela possibilita que pequenos empresários eles não precisem mais contratar um gestor de tráfego, eles possam utilizar essa inteligência artificial para subir campanha. A gente sabe que a realidade de muitas empresas hoje não é a realidade de pagar R$ 1.500, R$ 2.000 mês para um gestor de tráfego. Então, essa inteligência artificial te permite você literalmente ter ali o melhor gestor de tráfego que você poderia para atrair clientes para o seu negócio. A Zarpon, por exemplo, ela permite que um pequeno empresário que não tem condição de contratar uma secretária consiga construir um exército de colaboradores, ter um CRM organizado, fazer um follow-up de forma automatizada. Então, a inteligência artificial ela veio para isso. Ela veio para poder, de fato, ali, amenizar suas vulnerabilidades e potencializar as suas forças de uma maneira geral. E a gente sabe que o profissional hoje, o tempo dele é curto, porque ele precisa atender, ele precisa trabalhar, ele precisa estar de frente com o cliente dele. Sim. E ao mesmo tempo o cliente também não quer perder tempo para te contratar. Exato. Então 10 minutos do WhatsApp que você demora para atender enquanto você tem um cliente na sua frente, e aí você vai responder o cliente que está pessoalmente, e depois você vai responder o que está ali no WhatsApp, aquele cliente você já perdeu. Com certeza. Percebo muito isso. Então acho que realmente essa questão do WhatsApp, da IA dentro do WhatsApp, valoriza muito o trabalho, acelera, auxilia. Claro que às vezes você fica com aquilo na cabeça. Mas ele está vendo que eu estou usando uma IA. Gente, mas hoje todo mundo está usando. Quem não está usando a favor. Né? Porque eu acho que sim, tem muita coisa aí que está perdida. Mas hoje eu percebo que a gente pode trazer muita coisa ao nosso favor, né? Com certeza. Para a empresa. E o que você tem assim para dizer agora para as pessoas que durante esse todo o processo, assim, você teve vários processos com vários empresários, profissionais, e o que você tem trazido, assim, de inovador, de diferente, de um aprendizado mais valorizado dentro da sua empresa para o seu cliente hoje? Hoje, acho que o principal valor que eu gero para o meu cliente hoje não é nem o fato de a gente conseguir automatizar o atendimento dele, não é nem o fato de a gente conseguir gerar mais conversão para o meu cliente, o fato dele agora conseguir visualizar realmente o que está acontecendo com o negócio dele. Acredito que o maior valor que a minha empresa gera para o meu cliente hoje é a tranquilidade de poder ir para o final de semana
de poder ir para o sábado, ir para o domingo, de poder fechar a empresa dele e saber que ele está investindo em tráfego e que os clientes que estão chegando estão sendo atendidos. Que aos sábados, aos domingos, os clientes dele estão sendo respondidos, de certa forma. Porque, em última instância, eu acredito que o bom empresário, ele se preocupa sobre como as pessoas estão enxergando o negócio dele, que, em última instância, é parte dele também. Então, a tranquilidade que a Zarpon dá para os clientes, para os empresários, de saber que uma das maiores dores da empresa dele foi atendida, essa, para mim, é a minha maior missão de vida hoje, de fato, e é essa sensação que a gente gera para os nossos clientes, ao ponto de que hoje os nossos clientes, eles têm a certeza que eles já estão alinhados com o futuro, uma vez que eles já estão utilizando inteligência artificial dentro do negócio dele, e uma vez que não dá mais para a gente dizer que inteligência artificial é o futuro, é o presente, né? E isso traz para o meu cliente a sensação de que ele está 1, 2, 10% à frente dos concorrentes dele, de certa forma. E isso dá para ele cada vez mais vontade, mais energia para ele investir no negócio dele e saber que a minha empresa potencializa isso me deixa muito feliz. Ah, muito bom. E então, em uma frase, resume uma frase a mentalidade aí do vendedor hoje que você acha assim que ele precisa ter e que ele vai conseguir alavancar sem medo. Você pode ter tudo o que você quiser se você fizer esforço para ajudar as pessoas a terem o que elas querem. Essa é uma frase de um grande vendedor americano e, basicamente, transcrevendo essa frase, todo vendedor ele precisa, em última instância, saber que o trabalho dele nada mais é realmente fazer com que o cliente dele alcance aquilo que ele quer. Se todo profissional entender isso, se o seu trabalho, de forma genuína, é fazer com que o seu cliente esteja mais próximo daquilo que ele quer, você vai ter o que você quer. O que o vendedor quer? Venda. Né? De certa maneira. Então, o trabalho do vendedor é tirar uma pessoa do ponto A e mostrar que através do produto, do serviço, daquilo que ele está vendendo, ela vai chegar no ponto B. Genuinamente, o vendedor tem que ser aquela pessoa que vende transformação. As pessoas não querem comprar produto, as pessoas não querem comprar serviço. As pessoas querem comprar resultado, transformação, mudança de vida. E o vendedor é essa pessoa, de certa forma. Entender o valor do seu produto, né? Para passar isso. A primeira coisa, eu acho que a pessoa acreditar no produto dela para que ela consiga vender o próprio produto. Perfeito, é sobre isso. Nossa, eu fiquei encantada, um prazer te conhecer. Acho que a gente ficaria horas aqui te ouvindo, porque realmente é um mercado muito amplo e quando fala de venda, eu acho que a gente tem inúmeras dúvidas e quando você ainda acha que terminou, ainda tem mais. Muito mais. É um mercado assim, que está alavancando cada vez mais a área de empreender, a área de atuar, se posicionar. Acho que é uma dificuldade muito grande para todos. Mas quando se descobre também, eu acho que você vai, alavanca e vai conhecendo o seu próprio perfil. Eu falo que antes da gente vender um produto, a gente tem que se conhecer e saber como se portar. Aí vai dar tudo certo. Mas muito obrigada, foi um prazer te conhecer, um prazer te receber. Volte sempre, as portas abertas. E deixou uma dica aqui, viu, gente? O próximo aí a gente já tem uma ideia aí de quem vai trazer, que ele já deu uma boa dica aqui. E vamos puxar um gancho depois também, a partir desse bate-papo, para que vocês possam continuar aí evoluindo, entendendo aí esse mercado tão vasto que a gente tem aí para poder empreender, tá? Até breve!